E nesta manhã eu quero compartilhar com a igreja do Senhor aqui presente sobre um texto que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho dito por onde passo que eu sou o missionário, estou como pastor, mas sou o missionário porque gosto de pregar a palavra do Senhor, gosto de expor aquilo que Jesus tem feito, fez e vai continuar fazendo por nós. E nesta manhã eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra de incentivo para que nós possamos despertar em nossas vidas o veio missionário que cada um de nós somos chamados a compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu quero convidá-los para que possamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho que nos escreve João, capítulo 4. Versículo de número 31 ao versículo de número 42. Antes de ler, eu quero explicar aos irmãos algo relacionado ao texto. Esse texto, ele chega para nós, na nossa tradução, com algumas divisões super importantes na exposição do texto bíblico. Esse texto nos conta o encontro de Jesus com a mulher. E nós podemos ver nesse texto já alguns paradigmas serem quebrados, podemos ver aqui o nosso mestre incentivando então aquela mulher a ver e a entender que há um só Deus e um só Salvador. Quando nós podemos então observar nesse texto esse diálogo entre a mulher samaritana e o nosso mestre, nós entendemos também que em determinado momento deste diálogo, há então algo que brilha aos olhos daquela mulher, quando Jesus então, na sua autorrevelação, informa aquela mulher que aquele que eles estavam esperando estava ali, e agora ela tinha o rico privilégio de falar com ele. Isso muda por completo aquele diálogo. Isso muda por completo a relação daquela mulher em relação à sua vida e ao seu viver. Isso muda por completo a vida daquela mulher por toda a eternidade, porque nós entendemos de forma implícita no texto que ela ali tem um encontro real agora com Cristo, e nós entendemos que esta mulher então, ela exerce o seu papel, ela vai até a cidade, ela chama aqueles que estavam ali na vizinhança para poder ver e para poder ouvir aquilo que ela tinha ouvido, para poder experimentar algo que ela havia experimentado. E isso então, queridos, nos mostra exatamente a responsabilidade que eu e que vocês, nós temos no anúncio da palavra desse Deus maravilhoso. Nós não podemos deixar de contar o que temos visto e ouvido. Verdadeiramente, nós temos visto coisas maravilhosas acontecer em nosso lugar. Enquanto muitas pessoas do nosso contexto religioso estão procurando diversas coisas para ver Deus, estão procurando alguns sinais, algumas maravilhas, nós entendemos que nesse texto há então o maior milagre que eu, em particular, posso ver, que é o milagre da conversão de almas. E eu quero já dizer a você que eu e você, como servos do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, nós também somos responsáveis em anunciar a palavra gloriosa, bondosa e que transforma vidas, a palavra de Cristo Jesus. Então, com base nisso que nós já falamos, já mostrando parte do contexto histórico desse texto, eu quero convidá-los para que possamos ler a palavra do nosso Deus. Gostaria que você pudesse me acompanhar. E quando chegarmos então a partir do versículo de número 39, eu quero pedir a ajuda da igreja, e daí a partir do verso de número 39, eu vou ler um versículo, os irmãos lerão outro, nós vamos proceder assim até o versículo de número 42. Evangelho que nos escreve João, capítulo 4, versículos de número 31 ao versículo de número 42. Nos diz assim a palavra de Deus: neste inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer?
Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Disseste: se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Os irmãos. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor, mais uma vez nós queremos te engrandecer, queremos te louvar e te bendizer por tua graça que é melhor do que a vida. Senhor, e nesse momento em que aqui estamos, ó Deus, nós queremos te louvar por este ajuntamento santo que se faz em torno da tua palavra. Pai Santo, e rogamos que nesta manhã, de forma graciosa, o Senhor possa falar aos nossos corações. Rogamos, Deus, que nesta manhã o Senhor, com o teu Santo Espírito, como já foi então colocado diante do Senhor, o mesmo Espírito, ó Pai, que inspirou o teu servo João no passado, seja o mesmo Espírito que agora ilumine a mente deste teu servo e a mente dos meus irmãos, para que possamos entender a tua palavra. Deus, que nada nos impeça nesta manhã de ter uma santa e real comunhão com o Senhor. Toma, pois, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos e fale conosco, pois a tua igreja está desesperadamente, ó Deus, precisando ouvir a tua voz. Por isso, Deus, nós clamamos, fale conosco através da tua palavra, e que hoje, nesta manhã, o Senhor, ao falar conosco, possamos, ó Deus, sermos impulsionados na obra do Senhor, para que onde quer que coloquemos os nossos pés, possamos testemunhar a graça do Senhor, a salvação bendita e santa em Cristo Jesus. Te louvamos, te engrandecemos o nome e fazemos isso no nome santo, bondoso e eterno do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o capítulo que nós lemos nos mostra exatamente o início do ministério de Jesus. Quando nós olhamos aqui no início do capítulo, no início do Evangelho de João, nós entendemos Jesus no capítulo 1, sendo anunciado aos discípulos, se revelando ali, melhor dizendo, à nação de Israel, e Israel não aceitando Jesus. Então nós podemos ver Jesus se apresentando e sendo, ao mesmo tempo, rejeitado pelos judeus. Mas quando nós continuamos olhando, lá no capítulo de número 2, nós podemos ver Jesus iniciando o seu ministério, onde então ele chega em uma festa de casamento em Caná da Galileia e opera o seu primeiro milagre. Quando nós continuamos olhando para o Evangelho de João, nós entendemos então Jesus, melhor dizendo, ali tendo aquele encontro com Nicodemos, onde Nicodemos verdadeiramente é convencido, converte-se o seu coração. Quando nós olhamos ali, prosseguindo no capítulo 3, nós entendemos Jesus mostrando qual é a sua relação com o mundo, a sua missão, por que é que ele veio. E quando nós chegamos ali no finalzinho do capítulo 3, nós entendemos então João mais uma vez dando testemunho, e no capítulo 4 é o texto que nós então vamos expor. Nós observamos Jesus exatamente fazendo a vontade do Pai, obedecendo a vontade de Deus em todos os
dos pré-requisitos que dele era exigido. Esse texto, capítulo 4, ele pode ser dividido em 3 grandes partes. Nós podemos aí acompanhar a divisão que a própria Escritura nos traz, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 29, a gente vê então a primeira divisão, Jesus aí neste diálogo com a mulher samaritana, como eu disse, já quebrando alguns paradigmas. Capítulo 30 ao capítulo 42, nós podemos ver exatamente Jesus e os samaritanos já com algumas conversões, já com a semente que fora plantada, primeiramente no coração daquela mulher, e agora os seus vizinhos, o povo daquela cidade de Sicar, vem para conhecer Jesus e tem as suas vidas transformadas, e por fim a gente pode ver Jesus voltando mais uma vez para a Galileia e ali operando um grande milagre, ali curando o filho do oficial do rei. Quando nós olhamos então, meus amados, para esse texto, nós entendemos de forma clara e transparente exatamente Jesus cumprindo a vontade do Pai. Quando nós olhamos para esse texto, descortina-se aos nossos olhos a missão de Jesus. E quando também estudamos esse texto, descortina aos nossos olhos exatamente o que o Senhor estava mostrando para os discípulos e, consequentemente, o que o Senhor, então, estava ali naquele momento já projetando para a igreja do Senhor, a igreja odierna, igreja eu e você. E aí eu posso dizer a igreja em movimento, a igreja ambulante. Ou seja, o Senhor estava ali expondo exatamente a vontade do Pai, o Senhor estava determinando para os discípulos qual era exatamente a missão deles após a ida de Jesus, e também estava expondo de forma clara e objetiva qual seria a missão da igreja em todas as épocas. Diante então desse pano de fundo, meus amados irmãos, que nós já falamos, eu quero chamar você para pensar comigo em cima desse texto, nessa exposição do texto sagrado, sobre o tema, o anúncio das boas novas de salvação para os samaritanos e, consequentemente, o anúncio da salvação para todo mundo. Eu gostaria de explicar a palavra mundo, gostaria que você entendesse aqui que o Evangelho é pregado em todo o mundo, mas nós entendemos que João, quando fala de mundo, ele está dizendo a totalidade dos eleitos de Deus. Senão nós caímos aqui naquilo que nós chamamos universalismo, ou seja, Jesus morreu para salvar todos e ponto final, e nós entendemos que não. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz de forma clara que Deus tem o seu povo, os seus eleitos, e a responsabilidade minha e sua, a responsabilidade da igreja, é porque esses eleitos de Deus estão esparramados entre todos os povos, todas as línguas e todas as nações. E nós precisamos verdadeiramente estar pregando o Evangelho para que Cristo possa então ser conhecido e ser louvado e bendito no coração e na vida de todos aqueles que Deus então elegeu. Diante então, queridos, desse pano de fundo, diante aí do nosso tema, o anúncio das boas novas de salvação para os samaritanos e para o mundo, eu quero convidar vocês para que possamos, de forma bem clara e de forma objetiva, olhar aqui então nesse texto, exatamente 3 verdades que nós podemos então extrair desse texto. Primeira delas, se encontra aí no versículo de número 31 ao versículo de número 34. Quando nós olhamos nesse texto, nós entendemos que as boas novas de salvação foram, sim, primeiramente anunciadas por Cristo Jesus. Quando nós olhamos então esse texto, nós entendemos que o nosso Salvador, após então ter saído de viagem, chegando então até Sicar, e nos diz os comentários bíblicos que a viagem mais curta que Jesus podia fazer, o caminho mais curto que ele percorreu, ele precisaria de forma passar então ali dentro daquele povoado, ou dentro daquele povo de Samaria. E ao chegar então ali, ao chegar em Sicar, ele exausto, e eu fico maravilhado quando eu entendo aqui que Jesus exausto, ele para, e os discípulos vão atrás então de alimentos. Ali eu consigo visualizar nesse texto a humanidade de Jesus.
Eu consigo imaginar nesse texto, eu vejo de forma implícita desse texto, a humanidade de Jesus quando Jesus se sente cansado. Eu consigo ver nesse texto a humanidade de Jesus, conforme Paulo diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E eu consigo ver isso também nesse texto, quando então os discípulos, no versículo de número 31, insistem com ele, dizendo, mestre, come. E quando eu consigo ver então, queridos, esse texto, quando eu consigo olhar, meus amados irmãos, exatamente para esse versículo de número 31, eu entendo que de verdade, de forma clara, Jesus tinha também um objetivo claro em passar por Sicar. Eu entendo, queridos, de forma clara que o nosso Senhor, Ele tinha que passar por ali, porque Jesus tinha realmente que mostrar àquele povo quem Ele era. E a gente consegue entender isso de forma clara, quando Jesus então é assunto aos céus, e ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, Jesus ele diz, olha, vocês serão minhas testemunhas, e vocês vão pregar o Evangelho. E Jesus mais uma vez cita ali também esse povo de Samaria. Queridos, quando nós olhamos no versículo de número 31, a gente consegue ver Jesus ali e os seus discípulos insistindo para que ele possa comer. Quando nós olhamos para o versículo de número 32, a gente vê Jesus mostrando aos discípulos que eles ainda não haviam entendido exatamente a obra de Jesus, eles ainda estavam sem saber exatamente o porquê que Jesus estava ali. E nós entendemos nesse texto que Jesus quebra alguns paradigmas, não era normal, era aquela situação para os discípulos, era uma situação anormal. Nós entendemos que judeus e samaritanos não se entendiam. E nós entendemos que ali agora então Jesus está exatamente mostrando que as barreiras deveriam cair. Jesus está ali mostrando que Ele era verdadeiramente a solução para todos os problemas, tanto dos judeus que havia rejeitado, como também para os de Samaria, que ainda estavam esperando, e nós vamos ver futuramente que eles estavam esperando verdadeiramente o Messias. Queridos, quando nós chegamos no verso de número 34, a gente vê os discípulos continuando ainda, o verso de número 33, me perdoe, a gente consegue ver ainda os discípulos não entendendo o que estava acontecendo, e eles então diziam uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Isso nos mostra, queridos, de forma clara, que eles ainda estavam sem entender o que estava acontecendo. Isso nos mostra de forma clara que os discípulos estavam ainda sem saber o porquê que Jesus estava ali, sem saber o porquê que Jesus estava conversando com aquela mulher. E o ápice para mim nesse texto é exatamente a resposta de Jesus aqui no verso de número 34. Jesus explica então para aqueles discípulos, para aqueles homens, que a comida que ele estava falando não era uma comida física e terrena, mas sim algo espiritual. Ou seja, que Jesus estava falando para eles, olha, eu me deleito, eu fico contente, eu me sinto satisfeito, eu me sinto saciado quando eu vejo alguém para que eu possa ajudar, para que eu possa falar do grande amor de Deus, para que eu possa cumprir a missão de meu Pai. E aí, queridos, nós entendemos aqui que naquele momento, embora Jesus cansado por causa do seu lado humano, Jesus com sede, Jesus estava ali exatamente, não olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que exatamente era a necessidade dos seus discípulos, mas agora ele olha exatamente para a vontade do Pai. Quando nós olhamos então, queridos, esse texto nos traz à memória exatamente o que Moisés já havia falado em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. E também essa mesma palavra de Moisés, ela foi repetida pelo nosso Senhor quando foi levado para o deserto para ser tentado. E está registrado também essa palavra lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 4. No alto da sua tentação no deserto, Jesus então responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, meus irmãos, as boas novas de salvação foram anunciadas para aquele povo de Sicar.
E o que nós conseguimos ver aqui quer dizer que uma grande multidão, nos dias de Jesus, eles puderam verdadeiramente ouvir as boas novas de salvação. E ouvir isso de forma ímpar, do modo que só Jesus podia fazer. Eu quero aqui dizer que Jesus fazia isso de forma especial. Ninguém podia anunciar como Jesus. E ninguém podia e nem pode fazer como Jesus. Porque Jesus não somente anunciou a salvação para o povo de Samaria, para o povo de Sicar, mas Jesus, o próprio Deus encarnado, ele compra aquele povo através do seu sangue. E nós entendemos então, queridos, que aquele povo, naquele contexto, ouviram sim sobre a mensagem de salvação. Aquele povo, queridos, ouviram sim, primeiramente pela voz da mulher que foi até eles para contar aquilo que Cristo havia feito. E de forma secundária eles ouviram sim e puderam contemplar ainda mais quando foram ter com Jesus. O anúncio então, queridos, das boas novas de salvação para aquele povo foi de forma toda especial. E hoje, queridos, eu e você também podemos anunciar de forma especial, embora não temos Cristo presente conosco corporalmente, mas nós temos sim Cristo conosco espiritualmente. Cristo está conosco e nós somos as suas testemunhas. E nós devemos então não aprender com esta mulher, mas nós devemos aprender com aquele que é poderoso para nos ensinar e mais do que isso, para nos capacitar. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos então que de forma toda especial o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele então anuncia a salvação, Ele salva aquele povo, e isso nós podemos entender de forma clara quando nós vamos até a oração sacerdotal. Quando nós chegamos em João capítulo 17, verso de número 4, nós entendemos que Jesus não somente pregou, mas nós entendemos que Jesus também comprou aqueles eleitos de Deus. E aí nós entendemos João dizendo assim, palavras de Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Que coisa especial, queridos, que coisa bela, que coisa maravilhosa. E nós, quando olhamos para a pessoa bendita e santa de Jesus, nós entendemos que Jesus então leva esta obra até as últimas consequências. Ele anuncia o seu evangelho, ele anuncia as boas novas de salvação, ele anuncia que é chegado o reino. E nós podemos então, queridos, ver o ápice do ministério de Jesus, exatamente quando ele está no seu momento de agonia, lá na cruz, aonde então ele é crucificado, aonde então ele agora, ele assume exatamente a minha e as suas culpas, e agora lá na cruz ele leva exatamente as últimas consequências, o anúncio desta salvação. E ele diz assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, consumado está, Pai, comprado está o teu povo. Billy Graham, queridos, comentando sobre a salvação, comentando sobre a vida de Cristo, ele disse que o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi exatamente o nosso Deus se fazer homem, pisar nesta terra, habitar entre nós, anunciar a sua salvação e nos salvar, nos comprando com o seu sangue bendito. A gente vê isso de forma clara nesse texto, e nós podemos então entender, meus amados irmãos, que o nosso Cristo, Ele anunciou ao povo de Sicar, Ele anunciou essas boas novas e continua anunciando essas boas novas ao mundo, e nós precisamos verdadeiramente crer nisso, e precisamos estar passando isso para frente, contando as maravilhas desse Deus. Meus irmãos, louvado, bendito e enaltecido seja o nosso Deus, na pessoa e obra de Cristo Jesus. Quando nós olhamos esse texto, nós também compreendemos que Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele transferiu a sua missão. Ele transferiu a sua missão para a igreja dele,
que aqui continuaria. Isso fica de forma clara e explícita quando nós observamos o versículo de número 35 até o versículo de número 38. Eu gostaria de reler o versículo 35 ao versículo 38. Se você continua aí com a sua Bíblia aberta, vamos então reler esse texto em uma só voz. Vamos juntos? Não dizeis... Meus queridos, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós entendemos de forma clara e de forma objetiva, que o nosso Senhor, Ele transfere para a igreja a sua missão. E quando nós observamos agora nesse texto, nós podemos então observar que as boas novas da salvação devem sim ser anunciadas pela Igreja de Cristo Jesus. Conta-se a literatura que em uma grande lavoura, o maquinário usado e os profissionais usados para preparar o solo são diferentes do pessoal e do maquinário que verdadeiramente vão ali trabalhar para colher aquilo que está sendo plantado ou aquilo que foi plantado. Quando nós olhamos então, queridos, para esta ilustração, nós entendemos pela palavra de Deus que no reino espiritual é comum que ele planta e que o outro colhe. Quando nós olhamos aqui, Jesus, ele é exatamente o espelho disso. Jesus havia plantado a semente no coração da mulher. E agora, queridos, quando nós olhamos então o desfecho de tudo isso, quando nós observamos, meus amados irmãos, aqui Jesus está convidando os discípulos, ordenando que os discípulos possam agora então colher aquela semente que havia sido plantada a pouco prazo, anteriormente. O que nós entendemos aqui, meus amados, meus irmãos, é que os discípulos, eles não estavam ainda entendendo o que estava acontecendo ali. Nós entendemos que os discípulos estavam ali olhando, quando Jesus então fala, olha, erguei os olhos e vede aí. Olha que falta 4 meses para a ceifa. Nós entendemos ali, pelos comentaristas, que há exatamente não um entendimento entre 4 meses e 5 meses. E eu então prefiro pensar que havia 4 meses, porque o texto nos fala isso, e eles estavam olhando para uma plantação de grãos, que estava, queridos, com 2 meses de semeados, ou seja, ainda faltava um longo tempo para que aquela colheita de grãos pudesse acontecer. Isso nos prova então, queridos, que eles não haviam entendido o que Jesus estava fazendo ali. Eles não haviam entendido ainda por que Jesus conversara com aquela mulher. Eles não haviam entendido ainda que a semente fora plantada, e que por ser plantada, nós entendemos que agora começa a dar frutos. Então, quando Jesus então chama os discípulos, adverte os discípulos, olha, erguei os olhos e vede que os campos branquejam. Ele não estava falando daquela semente que estava plantada no solo, mas da semente que fora plantada no coração daquela mulher, e que agora, queridos, havia ali uma grande multidão, uma peregrinação de samaritanos, estavam exatamente vindo ao encontro de Jesus. William Hendricks, comentando esse texto, ele fala que os discípulos precisavam exatamente contemplar o espetáculo da aproximação dos samaritanos, e assim ainda bem como considerar que aquele grupo estava exatamente pronto para a colheita. E por isso Jesus então os chama para que eles pudessem agora, queridos, colher o que não plantaram.
Queridos, a palavra de Deus, quando é anunciada com fidelidade, nós entendemos que essa palavra dá fruto sim, porque essa palavra é viva e essa palavra é eficaz. Por isso, queridos, eu insisto em dizer que nós, eu e você, somos portadores de uma mensagem que transforma vidas. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de pregar para alguém, e aquela pessoa, movida pelo Espírito Santo, recebe Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Queridos, que algo maravilhoso, que coisa linda, que coisa bela, que satisfação que isso traz para a vida daquele que pregou, que anunciou o Evangelho. Era essa sensação que Jesus estava sentindo. Jesus estava alegre no seu lado humano, me perdoe dizer isso. Jesus estava eufórico, porque agora a grande multidão de samaritanos, muitos samaritanos agora estavam vindo. Eles queriam também ouvir o que Jesus havia dito para aquela mulher. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus é um semeador por excelência. Muito mais do que isso. Conforme está escrito em Mateus 12, 24, Jesus é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto em abundância. E quando nós olhamos então, queridos, quando nós olhamos assim, Jesus falando da sua graça, do seu amor, da sua salvação para aquela mulher, conforme a gente pode ver no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26. E assim também como aquela mulher falou para os samaritanos, nós podemos ver isso aí no verso de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E assim como nós podemos ver então essa mulher falando para os habitantes de Sicar, assim também eu quero dizer que nós somos chamados para testemunhar as maravilhas de Jesus para a salvação de pessoas. A igreja de Cristo é portadora, é comissionada a anunciar, tem uma palavra que é de Deus, uma palavra de verdade, uma palavra que leva as pessoas perdidas ao real encontro com Cristo Jesus. Queridos, é importante entender que a igreja de todas as gerações tem o privilégio de fazer a colheita que continua a brotar da boa semente, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nós precisamos então, queridos, entender que este anúncio não é pela eloquência, não é pela capacidade que cada um de nós temos, mas este anúncio que a igreja deve fazer, deste Cristo que é capaz de mudar pessoas, de transformar vidas, de mudar a condição de perdido para salvo, devemos então pregar esta palavra, anunciar esta palavra com a autoridade vinda da pessoa de Jesus. A gente vê isso na grande comissão, Jesus dizendo que toda a autoridade foi dada a Ele, por isso nós devemos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Também conseguimos ver isso, como já fora dito em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, quando nós entendemos então que somos responsáveis, porque somos todos nós, temos o Espírito Santo de Deus em nós, e esse Espírito, Jesus disse que era o poder dele que desceria sobre nós, e nós deveríamos verdadeiramente anunciar esse Evangelho, seríamos as suas testemunhas. Quero dizer que eu e você, nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez. E a testemunha conta aquilo que sabe. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, em momento algum, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Verdadeiramente, temos visto e temos ouvido coisas belas que o Senhor tem feito em nossos dias. E aí eu quero pedir a permissão da igreja para exemplificar isso. O que aconteceu aqui no primeiro domingo? Aquele é o maior milagre, onde nós podemos ver pessoas e pessoas e pessoas sendo recebidas como membros da igreja de Cristo. Pessoas que foram arroladas no hall de membros aqui, mas pessoas que naquele momento estavam sendo arroladas também diante do Pai no livro da vida. Meus amados, meus irmãos, isto é a proclamação do Evangelho. A igreja precisa cada dia mais despertar para esta obra. As boas novas, elas devem ser anunciadas pela igreja
de Cristo Jesus. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Queridos, para que possamos lembrar, eu então conversei com vocês sobre esse texto. Primeiro momento, eu disse para vocês do nosso tema, que as boas novas da salvação foram anunciadas ao povo de Sicar e, consequentemente, ao mundo. E aí eu disse, em primeiro lugar, que essas boas novas foram anunciadas por Cristo. Segundo, eu disse que a igreja de Cristo, eu e você, precisamos também estar nos despertando para este anúncio. E terceiro e último lugar, eu quero dizer para você, com base nesse texto, que as boas novas da salvação de Cristo transforma o mundo. E esse mundo, eu quero dizer que, mais uma vez, eu não estou dizendo da totalidade da raça humana ou das coisas criadas, mas eu estou dizendo daqueles que estão espalhados entre todos os povos, todas as línguas e todas as nações, que um dia, lá na eternidade, foram eleitas por Deus, que também, nos dias de Jesus, puderam verdadeiramente ser impactadas com o sacrifício de Cristo e que estão esperando ainda o anúncio do seu Evangelho. Há então, queridos, muitas pessoas, muitos eleitos de Deus, talvez alguns deles à nossa volta. E por isso, nós precisamos verdadeiramente exercitar a nossa fé e pregar o Evangelho, seja em palavras, seja com testemunho, seja com atitudes, mas devemos mostrar que hoje nós somos novas criaturas. Devemos mostrar que hoje nós não pertencemos mais a este mundo, mas nós somos cidadãos dos céus e pertencemos à família de Deus. O primeiro impacto, a primeira transformação que aconteceu foi então em nossas vidas, e nós precisamos passar isso para frente. As boas novas transformam então o mundo. E aí, versículo de número 39 ao versículo de número 42, se possível, eu gostaria que nós, mais uma vez, pudéssemos ler juntos. Vamos lá? Muitos Meus queridos, me reportou à minha mente o fato de Pedro e João estar entrando no templo chamado Formosa. E ali era colocado um coxo para que pudesse se esmolar. E Pedro e João entrando, aquele homem, olhando para eles, o texto sagrado que está em Atos 3 diz que, fitando os olhos, ele então pediu que eles lhe dessem uma esmola. E ali Pedro e João, observando aquele homem, sem ter uma moeda para jogar para ele, eles anunciaram a palavra transformadora, dizendo: não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E todos nós sabemos o desfecho da história. Aquele homem saiu glorificando ao nosso Deus. Isso prova, queridos, isso prova que a mensagem de Deus, as boas novas de salvação, transforma pessoas. A mulher samaritana, meus amados irmãos, havia recebido a água viva. E aquela água viva se tornou então uma fonte transbordante na vida dela. E outros puderam participar da alegria da transformação que aquela mulher começara então a experimentar.
Isso fica claro e evidente no verso de número 39, quando o texto fala que muitos samaritanos, muitos daquela cidade, muitos samaritanos, muitos homens daquela cidade foram exatamente lá para ver e foram alcançados por esta graça salvadora. Verso de número 40 fala: vindo pois os samaritanos ter com ele, pediam que permanecesse com ele. Queridos, esse versículo de número 40 nos mostra o ápice então desta parte da perícope, onde Jesus verdadeiramente tem esse poder de transformar, onde a palavra de Deus tem exatamente esse poder de transformação, porque aqueles homens que não se davam com os judeus, aquele povo que outrora havia exatamente desprezado, não estavam mais querendo a amizade, eles repugnavam os judeus. Agora, de forma contrária, de forma amigável, eles pedem para que um judeu, para que Cristo, para que a sua comitiva pudesse então ficar com eles ali. Isso nos mostra exatamente que a palavra de Deus anunciada, ela é capaz de penetrar nos corações e exatamente capaz de transformar vidas. A história daqueles samaritanos foram mudadas, as suas vidas foram salvas. A graça maravilhosa que desceu dos céus em Cristo Jesus agora pode verdadeiramente brilhar nos corações daqueles samaritanos. E eles agora, meus amados, eles testemunham para a mulher: não é mais por aquilo que você anunciou que será que era o Cristo, mas exatamente por aquilo que nós temos visto e ouvido dele. Ah, irmãos, que coisa bela, que transformação acontece na vida desses homens. Podemos então, queridos, ir para a palavra de Deus e entender o quanto que é importante a pregação da palavra que transforma. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso significa, meus amados irmãos, isso significa que a mensagem de Cristo precede a fé genuína e salvadora, e por isso nós precisamos verdadeiramente, de posse desta palavra, anunciá-la, para que possamos ver o milagre da transformação que Deus opera na pessoa de Cristo Jesus. E nós somos verdadeiramente, queridos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Por isso somos e devemos exercer o mandato de Cristo, porque somos verdadeiras testemunhas dele. Quando nós observamos, queridos, o poder da palavra de Deus de transformar vidas, sendo anunciada e transformando vidas, nós podemos crer, meus amados irmãos, exatamente naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a maneira de estar em Cristo Jesus, é exatamente por causa da pregação, é por causa da manifestação gloriosa e santa de Cristo na vida daqueles a quem o evangelho tem sido anunciado. Meus amados irmãos, os samaritanos então agem de forma diferente dos judeus. Enquanto nós olhamos no capítulo 1, os judeus então exatamente desprezando Jesus, quando João fala: veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Agora os samaritanos, eles abrem os braços para o Messias, para o Salvador, e eles têm o reconhecimento, queridos, que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, é aquele que veio para salvar a humanidade perdida. Meus amados, meus irmãos, nós precisamos então levar essa mensagem adiante. Nós precisamos então, de forma clara e objetiva, mostrar que as boas novas de salvação têm poder sim transformador e que transforma o mundo. Quando nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, nós entendemos que Jesus Cristo, com base em seu próprio sacrifício infinito, e por meio deste sacrifício, ele tira a culpa e a punição do pecado sobre a vida daqueles que verdadeiramente o recebem como Senhor e Salvador, e os abençoa com todas as bênçãos conquistadas por ele mesmo lá na cruz. Quando nós olhamos então, queridos, a confissão de fé desses samaritanos, nós entendemos que a mensagem anunciada pela igreja, a mensagem de boas novas, com a fidelidade das Sagradas Escrituras, nós entendemos que essa mensagem é uma mensagem transformadora, que teve, que tem e terá o poder de transformar vidas para a glória do Senhor. Eu quero fazer aqui 3 aplicações desse texto. Primeira delas,
somos os discípulos de Cristo nos dias de hoje. E nós entendemos que o discípulo faz o que o seu mestre ensina. E aqui Cristo está nos dando o ensino. Com Jesus, meus amados irmãos, nós aprendemos a aproveitar as oportunidades. Jesus aproveitou aquele ponto de contato, naquele poço, um lugar improvável para pregar o Evangelho, um poço. E Jesus aproveita aquele ponto de contato. O que isso nos fala? Que nós precisamos também aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para falar do seu Evangelho. Segunda aplicação. Quero dizer a você que nós temos o peso da responsabilidade. Nós, eu e você, a Igreja de Cristo, a Igreja odierna, a responsabilidade de anunciar Cristo e de colher os frutos é da igreja. E como já fora dito, nós somos a igreja. Então essa responsabilidade é minha e suas. Terceira aplicação, devemos entender que somos canais de bênçãos e portadores desta mensagem. Que o nosso Deus, na sua infinita graça, nos capacite para que possamos ser discípulos trabalhadores em sua seara e que possamos ver os frutos sendo colhidos para a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de orar com você e por você. Feche os seus olhos, olhe para o seu coração. Gostaria que você pudesse pensar se temos ou não aproveitado as oportunidades. Aquela mulher, uma pessoa improvável, de repente se torna uma missionária, prega sobre Cristo. Aqueles samaritanos, um povo improvável, rende-se aos pés do Salvador. Será que nós temos aproveitado esta oportunidade ou temos falhado na ordem que Cristo nos deu? Se temos falhado, gostaria que você pudesse orar ao Senhor, pedindo que Ele possa impulsioná-lo, para que você seja um missionário, onde quer que você coloque os pés, para que através da sua vida, a mensagem salvadora e transformadora possa ser anunciada.